E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então, pessoal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo, né? Pois é, o Mengão enfrenta o Bahia, né? Um grande jogo aí, jogo final de semana. Mas tem que a expectativa da torcida, a expectativa de todo torcedor flamenguista é de ver o Flamengo como viu na quarta-feira, né? A gente espera que não caia a empolgação, que Felipe Luiz não perca o controle, né? Tem muito torcedor aí achando que foi só o primeiro jogo. A gente espera que não, né? Mantenha toda a intensidade, né? Marcando pressão, não deixando o Bahia respirar. Fazendo um grande jogo e uma grande atuação, né? A gente espera que De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Gabigol e Bruno Henrique mantenham a mesma pegada, né? Gabigol, se ele manter essa mesma pegada, ele vai fazer gol. Eu tenho pra mim que ele vai fazer gol. Inclusive já fez uma grande atuação aí contra o Corinthians, mas a bola não quis entrar, né? E aqui entrou, o juiz anulou, né? E pra mim foi uma vergonha, né? Mas é isso, né? Vamos esperar aí. Vale aqui ressaltar, esse ano o Flamengo já teve vários confrontos com o Bahia, né? Venceu todos. Teve vários confrontos com o Rogério Ceni. Venceu todos, né? O Flamengo tem um grande retrospecto aí contra o Rogério Ceni, né? A gente espera que continue, né? Não saiu a escalação, não foi definido nada ainda. Mas a tendência é que o Flamengo venha com a mesma equipe que venceu o Corinthians por 1-0, né? Se tiver alguma alteração, pode ser na zaga, né? A volta de Fabrício e Bruno, né? Mas é Rossi, Alexandro, Wesley, Léo Ortiz ou Fabrício Bruno e Léo Pereira, De La Cruz e Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 4-4-2, pessoal. Essa formação aí foi a que Jorge Jesus conseguiu implantar aquele futebol que até hoje encanta não só os flamenguistas, né? Mas encanta todo torcedor espalhado pelo Brasil, né? Todo torcedor, quando fala de um time de futebol que jogava bem, lembra daquele time de Jorge Jesus, né? Porque realmente o Flamengo naquela época jogava muita bola, né? Claro, a gente sabe que é difícil, né, de jogar aquele mesmo futebol, né? Mas Felipe Luiz aí na sua chegada ele disse que quer algo semelhante, né? É o time agressivo, marcando pressão em cima. Isso aí a gente já viu contra o Corinthians, né? Claro, vai jogar fora de casa, volto a lembrar aqui, o Bahia é um time que tá na ponta da tabela, né? Tá na parte de cima, né? Não é um time bobo, né? É um time que tá disputando o título, né? Então, é um jogo difícil, é uma prova de fogo. É uma prova de fogo para Felipe Luiz, né? Vamos aguardar, né? Se o Flamengo vencer, eu acho que o Palmeiras joga com o Bragantino fora de casa. E o Botafogo, eu não tô lembrado com quem o Botafogo joga. Se eu não me engano, é o Atlético Paranaense. Fora de casa também, né? Então, é dois jogos complicados, né? Bragantino quer sair da zona de rebaixamento. Quer sair não, não quer se aproximar dessa zona, né? Tá liberando. O Atlético Paranaense da mesma forma, né? Então são dois jogos difíceis, tanto para o Botafogo quanto para o Palmeiras, né? Vou lembrar vocês, o Flamengo ainda tem um jogo a menos, pessoal, contra o Internacional. É difícil? Claro. Fora de casa, o Flamengo não pode achar que é difícil. O Flamengo tem que ir lá jogar seu futebol e trazer, quem sabe, os 3 pontos, né? Se o Flamengo fizer isso, o Flamengo volta a briga. Para mim, o Flamengo ainda tá na briga do Campeonato Brasileiro, né? Porque se o Flamengo vencer o seu jogo e tá em atraso contra o Internacional, fica 6 pontos do Botafogo, pessoal. Tem muitos jogos pela frente ainda, né? Muitos. Então eu não tenho nenhuma dúvida, né? Se isso acontecer, o Flamengo é candidato a ganhar o título. Principalmente se o Flamengo manter esse desempenho que ele teve contra o Corinthians, né? Marcando pressão, sendo agressivo, jogando bola, né? Jogadores a gente tem. Na verdade, faltava um cara para treinar essa equipe, né? E esse cara chegou. Felipe Luiz, né? O cara tava tão perto ali, a gente não imaginava. Ficava insistindo num cara que é ultrapassado, né? Que pra mim, Tito é mais do que ultrapassado. Na verdade, quem treinava o Flamengo era o filho de Tito, né? E tava servindo de trampolim o Flamengo, né? Mas agora é outro time. Agora é Felipe Luiz. E agora vamos pra cima do Bahia, né? Vamos trazer as notícias aí. Vamos trazer um corte aí onde a mídia
traz esse jogo de logo mais não, acho que é sábado, não é domingo. Vamos ver o que a mídia tá falando. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Placar TV, link na descrição. Depois do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Felipe Luiz como treinador, jogo que o Rogério Ceni novamente enfrenta o seu ex-clube. Lá em Salvador esse jogo. Lá em Salvador. E o Rogério Ceni nunca, na vida como técnico... Nunca ganhou. 14 jogos, se não me engano, ou 15. Agora eu perdi. É 14 ou 15 jogos. É uma coisa assim. É isso, é? Já vamos falar do Santos, já, Micheletino. Vamos só fechar a Série A aqui. O Santos quer o Pedro Caixinha, tem a santa paciência, desabafa, informa, opina. Fábio Sormani, muito bem. Então, você falava 14 jogos. 14 ou 15, Flavinho, me desculpa, agora eu Nunca não... venceu. Nunca venceu, nunca venceu. Aliás, perdeu todos. Perdeu todos. Aliás, perdeu Como todos. técnico, Perdeu o todos. Rogério Ceni. Eu acho que vai perder de novo. Jogo é em Salvador, né? Jogo em Salvador, vai estar lotadaça, Fonte Nova, claro. Mas o Flamengo está num astral lá em cima, né? Tudo Um jogo interessante porque o Bahia vai sair para o jogo. Ele vai tentar agredir o Flamengo. Aí eu quero ver esse Flamengo sendo agredido. Porque no jogo contra o Corinthians, foi um adversário que só no segundo tempo tentou fazer alguma coisa. Então seria legal como será esse Flamengo sendo agredido, né? Eu acho que isso é legal pra gente ter uma outra leitura. A questão, que nem diz o Fazincani, É questão, não é questão. Questão não existe, né? Que nem menos, né? Não, questão não é feminino de questão. Não, questão não existe que nem menos. É o seguinte, o Flamengo vai se deixar encurralar? Porque embora o Corinthians tenha jogado bem o segundo tempo, ele não foi superior ao Flamengo. O Flamengo continuou sendo superior ao Corinthians. Sim, eu tô falando de atacar. Então, mas eu acho... ser superior é outra história. E o Bahia não tem ataque, gente. A gente fala isso o tempo inteiro. Exato. O Flamengo mostrou-se um time tão moderno nesse jogo contra o Corinthians. Eu fiquei impressionado. Ele não deixou o Corinthians sair pro jogo. Não deixou. Não é porque o Corinthians não conseguia. O Corinthians tinha o Garro, gente. O Corinthians tinha o Coronado. Não conseguiu sair porque o Flamengo não deixou. O Bahia vai tentar sair? Vai. Está jogando em casa? Sim. Agora, o Flamengo vai deixar isso acontecer? Essa é a questão. E Everton Ribeiro pelo Bahia jogando. Vamos dar palpites? A gente não deu palpite para Bragantino e Palmeiras. Tem as carinhas ali ou podemos dar o palpite aqui só palpite aqui sem as carinhas? Bragantino e Palmeiras, quesada. Amanhã, Bragantino e Palmeiras. Ô, meu irmão Loredinho, família Loredo, sabe o quanto eu amo vocês, mas... É a mesma coisa. Eu também adoro Loredo, mas Loredo... E acho que eu falaria Palmeiras contra qualquer um, só não vou falar contra o Corinthians. Mas contra todo mundo Por que não contra o Corinthians? Não, porque eu acho que lá em Itaquera é outra torcida, parada, o negócio demora muito tempo para chegar. Não, você tem alguma identificação com o Corinthians? Não. Bragantino, então, Palmeiras para você. E você, Sormani, Palmeiras? Facicani, você falou que tá difícil, que pode ser difícil? Não, é verdade. Pode ser empate, né? Agora é empate, é isso? Não, o Bragantino, em alguns jogos em Bragança, recentemente, tem complicado a vida do Palmeiras. Só empate. O Campeonato Paulistano, o Palmeiras ganhou, mas foi apertado. Empate. Eu acho que vai ganhar apertado. Vai ganhar apertado o Palmeiras. Muito bem. E outra coisa, apertado é mais gostoso, né, Flavinho? Ainda mais na terra da linguiça. Eu acho que, pela minha paixão pelo Palmeiras, que é uma coisa, vem de criancinha, desde moleque. Vai ser o programa do ar. Vai dar Bragantino. E Bahia e Flamengo, Sormani, Bahia e Flamengo. Assim, pumba, Flamengo. Facincani. Bahia e Flamengo, empate. Vai ser, se for empate, é a primeira vez que o Rogério faz um ponto contra o Flamengo. Uma hora vai ter que fazer um ponto. Uma hora tem que fazer. E você, Quesada? Esse é o jogo pro Flamengo calar a boca de todo mundo e falar: estamos na briga pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo... também tem isso. Se o Flamengo não ganhar esse jogo aí, um abraço. É o jogo. Tá? O Bahia tá sem o Everton Ribeiro, bicho. Eu não sabia, não. Suspenso. Isso vai mudar o meu palpite. Então você vai ganhar o Flamengo, é isso? Então, o meu palpite era muito claro, jogando em casa, o Everton Ribeiro, lei do ex e tudo mais, né? Agora, sem o Everton Ribeiro, pra mim, vai dar a Bahia. Bahia é o meu palpite. Continua dando Bahia. Flamengo, viu? Flamengo, quem sabe? Flamengo. Empate e o Bahia. E São Paulo e Cuiabá, Um beijo pra Mari também, novamente, abraço para todos. Pois o Rogério tem aquele 100% de aproveitamento negativo, né, contra o Flamengo.
13 jogos como técnico e 13 derrotas, as últimas 2 na Copa do Brasil, contra o Flamengo ainda do Tite, né? Acabou eliminado na fase anterior, nas quartas de final. Então as lembranças não são boas para o Rogério Ceni como treinador, adversário do Flamengo, como treinador do Flamengo são boas sim, inclusive comandou o próprio Felipe Luiz, né, no título brasileiro de 2020, Supercopa 2021, Campeonato Carioca de 2021 também, então tem boas recordações como treinador do Flamengo. Já o Felipe Luiz, ele estreou no Campeonato Brasileiro, na verdade com a camisa do Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2019, na Fonte Nova, contra o Bahia, e naquela ocasião do Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo estava muito estourado até fisicamente, porque tinha enfrentado o Emelec 3 dias antes, naquela virada que conseguiu no Maracanã para avançar às quartas de final da Libertadores. Então o Flamengo foi muito estourado para lá, fez a estreia do Felipe Luiz, que não tinha ainda as condições físicas ideais na época, mas o Jorge Jesus quis que o Felipe Luiz estreasse. O resultado foi 3-0 para o Bahia, aí depois o Flamengo até arrancou no Campeonato Brasileiro, só foi perder lá no finalzinho, na última rodada, para o Santos na Vila Belmiro. Então, de fato, não são boas lembranças assim do Felipe Luiz dessa estreia exatamente, mas ele faz o treinamento agora, comanda agora nessa sexta-feira, como eu já disse, chuvosa no Rio de Janeiro, e aí prepara a equipe. Ele já disse que não é de poupar muito, tem uma característica meio Mr. Jorge Jesus, e aí o Flamengo quer recuperar o terreno perdido aí, tem um jogo a menos, recuperar o tempo perdido em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Então vamos ver o que o Felipe Luiz deve aprontar para cima do Rogério Ceni, mas ele tem de fato aí um terreno perdido para tentar recuperar. E só para fechar rapidamente, Bruno, Mari, o Corinthians ainda não pagou a multa de 500 mil relativa à escalação do Hugo Souza no confronto da Copa do Brasil da última quarta-feira, apurando aqui do lado do Flamengo. O prazo era ontem, mas não foi pago esse valor de 500 mil, então o Flamengo está no aguardo aí. E aí, diante disso, como o prazo era ontem, esse valor aumenta um pouquinho. Estou tentando descobrir qual que vai ser o novo valor agora que aumentaria essa multa de 500 mil do Hugo. Vixe, não pingou, hein? Não pingou. E a gente estava lembrando, eu estava conversando com o Leon, nosso editor-chefe, que a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi aquela com Jorge Jesus, em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo. Sabe quem? O próprio Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz está muito lento, não sabe correr para trás e tal. Foi verdade. Aquele jogo... Uma cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 para o Botafogo. Pro Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol. Mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia. Né? Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, consegue. O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou, acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás no gol e no ataque, mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante da gente acompanhar amanhã. Vai ser muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo. No Maracanã. Perde, mas joga melhor. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura, mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol. Nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de luta por G4. Luta por G4, é o objetivo do Bahia, né? Uma volta a Libertadores já em fase de grupo. Então aquele Bahia que já nem era tão maduro
no primeiro turno já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio. É, nação flamenguista, grande jogo, né? Bahia e Flamengo amanhã, né? Torcida do Flamengo animada, né? Por quê? Porque Felipe Luiz conseguiu mudar o time, né? Não em questão de jogadores. E jogadores foram poucas as mudanças, né? Fabrício Bruno cedeu o canto a Léo Ortiz e Gabigol entrou no time. Nada além disso. Mas mudou para o 4-4-2, mudou a atitude, mudou o treinador. Um time agora tem jogadas ensaiadas, o time agora tem infiltração, o time agora marca pressão, não deixa seu adversário respirar. Pessoal, vocês, não sei se vocês prestaram atenção, o Flamengo pegava na bola no meio campo, quando o Flamengo pegava na bola, um jogador aqui, Felipe Luiz armou um esquema que aproximava 2 ou 3 jogadores ali, próximo a esse jogador. Pra que isso? Opção, pessoal. Jogadores próximos um do outro, né? Não aquele futebol de Tite, né? Que Fabrício Bruno pegava a bola e lançava pra um ponta, um cruzamento. Um balão. Ou lateral, né? Ou um lateral. Aí sim, né? Você vê agrupamento dos jogadores, né? Um pegou na bola, se aproxima ali os demais para fazer tabela, triangulações. Isso aí é treino. Isso aí é visão de jogo. Isso aí é um treinador, né, que chega. Né? Pode até chegar, pode até não ganhar nada, pode até ser uma negação, mas a expectativa é outra. A expectativa não é daquele futebol de múmia, que era o futebol de Tite, né? Futebol com sono, futebol dormindo dentro de campo. Sem criação, sem jogadas ensaiadas. Aí ele deixava jogadores no banco que não era para deixar. Quando ia entrar esses jogadores, quem passava a orientação é seu filho, que não sabe de nada. Isso aí, eu acho que se o Flamengo tivesse tirado Tite antes do jogo, infelizmente aqui no Brasil a gente tem essa cultura. Eu dizia nos meus vídeos aí, se você puxar antes do jogo do Penharol, eu dizia, tem que demitir Tite. Tem que demitir Tite. Se quiser passar, tem que demitir Tite. Felizmente, eu já dizia, felizmente aqui no futebol brasileiro só demite um treinador quando ele cai fora das principais competições. Você não demite um treinador por desempenho. Né? O desempenho de Tite era péssimo. Pois é, o desempenho de Tite, pessoal, era péssimo. Quem era o torcedor do flamenguista? Quem era o torcedor do Flamengo que via aquele time de Tite ganhar uma Libertadores? Onde, se passasse pelo Penharol, que é fraquíssimo, Botafogo ganhou os 2 jogos. Anote aí, viu? Aí, quem é que ia dizer? O Flamengo ia passar jogando esse futebol que não ganhou de ninguém na Libertadores fora de casa. Já era para ter sido desclassificado para o Bolívia. Várias bolas na trave. Não jogando nada, Botafogo dando goleada no Flamengo, passando por cima, Corinthians passando por cima. Aí qual era o torcedor que dizia que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores? Sabe qual era o torcedor que dizia? Marcos Braz e Rodolfo Landim, que acreditava no trabalho dele. Porque ali, naquele momento, se você fosse um cara responsável, cara que quer bem do Flamengo, é dirigente, ali não tem muito o que pensar não, pessoal. É o seguinte, vamos aqui, sentar, vamos reunir. Para o Flamengo ser campeão, precisa o quê? Jogar a bola, que não tá jogando. Então vamos tirar o treinador. Não tá dando, não tem evolução, né? 1 ano. Mas não demitiu, né? Ficou melhor cair fora da Libertadores, caindo fora para o fraco Penharol. Só deu 1 ataque ou 2 ataques no Maracanã. Em casa não conseguiu dar 1 ataque o Penharol. Jogou mal, perdeu pro Penharol em casa. Bota esse cara pra fora, meu filho. Bota Tite pra fora e chama Felipe Luiz pra fazer o jogo da volta. Eu queria ver se o Flamengo não tinha se classificado. Hoje o Flamengo tava na semifinal. Mas, responsabilidade de seu Landim e Marcos Braz. Gosta de conversar besteira, principalmente Marcos Braz. Vai ter que engolir. Você vai ter que engolir. Dizer que Gabigol não ia renovar com Gabigol, né? Você vai ter que engolir, porque Felipe Luiz vai botar ele pra jogar.
E ele vai jogar bem e no final do ano você não, que você vai cair fora. Você vai cair fora e olhe lá se Landim também não cai fora, né? Já tem um ditado: galinha que acompanha pato morre afogado. Landim talvez vá querer acompanhar Marcos Braz, vai morrer afogado, cair fora, perder a presidência. Por irresponsabilidade, né? Gosta de se aparecer, Marcos Braz, vem a público, sempre dando uma opinião contra Gabigol, né? Por que você não fica calado, meu amigo? Não precisa você falar, não. Você quer aparecer só para ganhar voto nas eleições? Eu acho que é. Você só quer aparecer para ganhar voto nas eleições, que é uma vergonha, né? Para mim é uma vergonha. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar, vamos esperar que o Flamengo vença, né? Para continuar ali próximo dos líderes, né? E se o Flamengo vencer e vencer seu jogo que tem atrasado, eu garanto que os líderes do campeonato vai ficar com medo, né? Vai ficar nervoso, vai ficar de orelha em pé, porque sabe que o Flamengo tá chegando. Vou deixar aqui meu placar: 2-0 Mengão em cima do Bahia, mais uma derrota de Rogério Ceni. Vale destacar aí que Everton Ribeiro não joga, tá suspenso, né? Deixa aqui seu placar nos comentários, né? Então é isso, se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, nação.